A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei, nosso Senhor, e como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que dê, é serviço de Portugal, e tem de se cumprir. Essas são as palavras do governador de Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, em junho de 1776, sobre a construção de uma das maiores fortificações da região norte, o Forte Príncipe da Beira. Mas antes de falarmos desse lendário forte, vamos voltar alguns anos no tempo. Foi no ano de 1752 que Rolim de Moura instalou a capital do Mato Grosso em Vila Bela da Santíssima Trindade, localizada na margem direita do rio Guaporé. Dentro da estratégia de defesa do território, fez a política de ocupação com a construção de fortes, a organização de exércitos regulares e a formação de novos povoados na margem direita do rio Guaporé. Estabeleceu um destacamento militar em Pedras Negras e, a partir daí, o rio Guaporé passou a ser militarizado. O primeiro forte construído foi o de Nossa Senhora da Conceição, que sofreu várias investidas dos espanhóis, o que obrigou Rolim de Moura a descer de Vila Bela e defendê-lo. Os espanhóis desembocaram no rio Guaporé com uma forte expedição militar que contava com 1.200 homens conduzidos em 40 canoas que pretendiam expulsar do sítio mal fortificado a guarnição comandada pelo próprio Rolim de Moura, que dispunha de pouco mais de 200 combatentes às suas ordens. Depois de uma bem-sucedida ação militar de Rolim de Moura e de Francisco Xavier Terro, incrivelmente os espanhóis foram expulsos da região. Rolim de Moura foi transferido de suas funções em 1755 e substituído por seu sobrinho João Pedro da Câmara, que rebatizou o forte para Forte de Bragança, em homenagem à família real portuguesa. Mas a construção não resistiu ao rigor do clima úmido e à força das águas transbordantes da cheia, e o Forte de Bragança foi levado pelas águas no ano de 1771. O quarto capitão de Mato Grosso foi o conde Luiz de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres, que mandou construir uma nova fortificação quilômetros rio abaixo, fora da linha de transbordo do rio, e entre 1779 e 1883 levantaram o Forte Real Príncipe da Beira, na margem oriental do rio Guaporé, onde hoje fica o município de Costa Marques. A autoridade máxima portuguesa por trás da estratégia era Marquês de Pombal. Esse forte foi inaugurado sem ficar pronto e pouco tempo depois sendo abandonado. Porém, o forte foi fundamental para garantir o amplo plano de consolidação da política portuguesa no extremo oeste da colônia, com o objetivo de acabar com a intenção espanhola de invadir, ocupar ou disputar as terras e as riquezas presentes na margem direita do rio Guaporé. As plantas da fortificação foram elaboradas por Domingos Sambucete, um dos engenheiros contratados por Portugal. Já a arquitetura do forte era influenciada pelas construções militares francesas, em que o criador foi o oficial francês Sébastien Valbon. A construção apresentava um formato quadrangular, com 119 metros de lado, circundada por um fosso de 2 metros de profundidade e em cada ângulo um baluarte com guarita e 14 canhoneiras. Sua construção foi marcada pela falta de material, trabalhadores qualificados e epidemias. O próprio autor do projeto morreu de malária em 1780. As construções dos fortes não eram fáceis para a época, mas eram uma das principais estratégias tradicionais usadas pelas potências para demonstrar seu poderio e potencial militar para intimidar o inimigo, como disse na época Dom Francisco Xavier Furtado, governador da capitania do Grão-Pará. Quanto mais respeitada e temida a fortaleza, mais segura seria a paz e a tranquilidade da região. A região entrou em decadência após o fim da mineração e o contato com os comerciantes espanhóis e os mercados do Pacífico. O forte, após a independência, pouco a pouco foi abandonado, até que definitivamente no final do século XIX, em meio às brigas das oligarquias locais, ele foi abandonado, passando de quartel de vigilância a presídio. Em 1911, o mesmo foi reencontrado pelo então Major Cândido Rondon, que retornou em 1930 e construiu as instalações da unidade militar, que acantonou ao lado das suas ruínas. Séculos se passaram e a velha fortaleza continua de pé, como um atestado vivo das lutas e sacrifícios de um baluarte que garantiu a integração de um meio hostil
de um grande pedaço dessa importante região brasileira. Gostou desse vídeo? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo episódio.